Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Compre-me o Céu, da Shin Han, com tradução para o português da Caroline Chang. Já tinha bastante tempo que eu tava afim de ler esse livro. Da Shin Han eu já li As Boas Mulheres da China, tem um tempo, eu acho que eu nem tinha canal ainda, ou eu tinha? Se eu já tiver, vai estar linkado aqui o link do vídeo, eu não me lembro realmente. E a Shin Han é uma jornalista chinesa, mas que mora no Ocidente há bastante tempo e que escreve, né, entrevista pessoas, escreve esses livros que tem o objetivo de traçar um panorama do contexto social e político da China. E eu tenho muito interesse no assunto de filhos e sociedade, política e tal. E esse livro tem um subtítulo que é bem provocativo, que é A Incrível Verdade sobre a Geração de Filhos Únicos da China. Então, assim, em 2016, essa política do filho único meio que foi revogada e os pais foram autorizados a ter então o segundo filho, mas a partir do final de 1970 até 2016 existia essa rigorosa política do filho único na China, onde os pais recebiam multas severas se eles passassem do primeiro filho. E a Shin Han, ela vai entrevistar, então, contar vivências que ela teve, na verdade, com alguns filhos únicos que cruzaram o seu caminho, para tentar, então, traçar um panorama do que existe, então, por trás dessa geração de filhos únicos, no que ela rendeu. E ela faz, sim, então, uma análise sociológica disso, mas que ficou aquém das minhas expectativas. Eu acho que eu criei muita expectativa em relação a ele. Sempre que a gente cria muita expectativa, o negócio não dá muito certo, né? Mas aqui, então, ela vai se relacionar com essas pessoas que são filhos únicos e que têm diferentes vivências, mas que estão com essa carga neles, e as histórias acabam sendo muito repetitivas e muito parecidas. O que principalmente difere as pessoas que estão aqui retratadas é o fato delas morarem no campo ou na cidade, porque os pais do campo têm um determinado tipo de comportamento e esperam outras coisas dos filhos do que os pais da cidade. Então a forma com que os filhos futuramente reagem a eles é diferente, mas no geral é tudo muito igual. A capa do livro, ela tem, né, um bebê gordinho sentado como se fosse um imperador, e o título do livro já é bem apelativo, que é Compre-me o Céu. Por quê? Porque essas crianças, elas tinham que ser as filhas únicas e elas acabaram virando mini imperadores. E eu acho que isso se dá principalmente ao fato de que os pais não tinham outra escolha. Eu acho que isso é completamente diferente quando pais decidem ter um filho só, porque isso é por opção deles. Quando é uma ordem, eu acho que o peso é diferente. Eu não acho que o caso dos filhos únicos imperadores, donos do mundo, aconteça com qualquer filho único por aí, né? Eu acho que essa questão na China ficou muito forte porque era toda uma sociedade, né? Então, entre 1970 e 2016, quando isso foi revogado, são 4 gerações de filhos únicos, né? 4 gerações de imperadores e também de solidão, porque essas crianças cresceram e foram se desenvolvendo sem ter absolutamente nenhum parente da mesma idade. Então, um filho único, de um filho único, ele não tem tios, ele não tem primos, ele obviamente não tem irmãos. Então, tudo que ele tem na sua família com que contar são gerações anteriores a ele, que estão ali fazendo tudo por ele e ao mesmo tempo esperando muito dele, colocando todas as suas expectativas nele. E eu acho que essa dualidade que são as duas principais coisas que complicam a vida dessas pessoas, né? Tem alguns relatos, assim, muito chocantes. O primeiro, logo de cara, a Shin Han tava falando de um moço, né, que com 20 e poucos anos não sabia usar uma faca, né? Então ele tava tentando cortar um espinafre, uma coisa assim, e ele tava usando o cabo da faca pra tentar cortar, porque ele não tinha nunca tido nenhum contato com isso, assim. Era um jovem que não sabia dobrar a própria roupa, não sabia escolher a própria roupa, porque os pais sempre fizeram tudo, principalmente a mãe, né, sempre fez tudo, absolutamente tudo por ele, porque com essa obrigação de ter um filho único, aquelas mães colocavam toda a energia que elas tinham em uma criança só, em fazer daquela criança o máximo que elas poderiam, né? Então era uma pressão muito grande para a criança e uma pressão muito grande para elas. E elas tinham muito medo o tempo todo de que acontecesse alguma coisa com os filhos, porque eles eram a única chance que elas tinham. Então, se você tinha um filho de 20 anos que morresse, você já não estava na idade de engravidar de outro, você não ia conseguir suprir isso. E não que um filho de uma família grande seja substituível, mas a gente consegue entender o peso que tem
uma mãe perder um filho único, né? Então é uma grande história assim de pesos que são colocados. E à medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo uma repetição de histórias que esses jovens adultos saem de casa pela primeira vez ali por volta dos 20, muitas vezes saem até da China para fazer uma universidade ou algo do tipo, e eles descobrem que eles não sabem absolutamente nada da vida e eles só se lascam porque eles não sabem nada, e eles começam a criar muita raiva dos pais, uma mágoa muito profunda, e a gente entende enquanto tá lendo, mas também a gente fica com pena dos pais porque eles realmente acharam que eles estavam fazendo a coisa certa, né? Tem um elo que a Shin Han escolhe para guiar esse livro, que é o caso de um homem, um filho único, em 2010, que atropelou uma mulher grávida, e aí ele se assustou porque ele tinha atropelado a mulher e ele a matou com 8 facadas. Isso foi muito comentado na China, isso gerou um burburinho muito grande, e a Shin Han resolve então com cada entrevistado seu colocar essa pergunta no final, assim, de o que é que eles acham desse caso, de se eles acham que isso aconteceu por ser filho único. E eu acho que a abordagem foi muito vaga, porque eram respostas pequenas que as pessoas davam, isso era jogado no fim dos capítulos, sem que fosse muito explorado. E eu confesso que eu achei até um pouco irresponsável, porque assim, isso e não é culpa dele ser filho único, porque não dá pra dissociar uma pessoa da geração dela, mas ao mesmo tempo não dá pra culpar só isso, né, que todo filho único vai virar um assassino. Então eu acho que por ter sido pouco explorado, acabou ficando irresponsável. Eu acho que se a gente tivesse um capítulo só sobre isso, onde ela fizesse uma análise mais sociológica, talvez entrevistasse um antropólogo, um psicólogo, isso faria mais sentido, teria mais coerência. Outra coisa que me irritou um tanto no livro foi o tom de Jesus Cristo da Shin Han, assim, ela me irritou profundamente, porque ela acabou inserida na vida de todos esses jovens, né, que ela retratou aqui. Então eram jovens que conheciam ela, que conviveram com ela, que ela conheceu em determinado momento, ou até que ela cuidou desses jovens a pedido dos pais, ela acolhia. E daí, tipo, sempre era assim, a Shin Han que ensinava esses jovens a serem pessoas. Então era ela que colocava eles na linha e que depois também fazia com que eles perdoassem seus pais. Ela tava sempre ali pra dar um sermão, pra dar uma aula, e aí, tipo, eu fiquei com muita preguiça disso, até porque era ela que tava escrevendo o livro, então parecia que ela tava puxando sardinha pra ela mesma o tempo todo, assim. O filho dela também é um filho único, mas foi criado no Ocidente, então ele não tinha toda essa carga ali do que estava acontecendo na China. Então eu acho muito fácil ela ser a salvadora dos filhos dos outros, enquanto o dela não foi criado da mesma forma. E sei lá, isso me irritou muito, porque ela ia lá e ela falava alguma coisa pra esse jovem e mudava a vida dele completamente. Tipo, oi, sabe? Parece um livro sobre olha como eu resolvo todos os problemas. Eu me irritei muito com o tom dela ao longo de todo o livro. Outro probleminha que eu acho que acontece no livro, mas que aí já não é uma questão de escrita e tal, é porque as histórias realmente são muito parecidas, com poucas diferenças. Então parece que você tá lendo páginas e páginas a fio da mesma situação. Mas isso, de certa forma, é muito interessante e não deixa de ser um retrato do que está acontecendo nessa geração com a política do filho único, né? Todas as histórias são meio que iguais. Todas as crianças e jovens crescem, né, com as mesmas situações, com os mesmos problemas. Então eu acho que essa repetição acaba endossando a questão, mas isso faz com que a leitura seja assim um pouco arrastada. No final ela ganha um gás muito grande, na minha opinião, porque é um momento em que a Shin Han vai dar uma palestra sobre isso e uma menina levanta e fala sobre se ela poderia falar sobre a questão das meninas sacrificadas, porque tem isso, né? O sexo masculino é mais importante e só podia se ter um filho, né? Então aconteceram muitos casos de famílias que sacrificavam, no caso de ter uma filha menina, para eles poderem ter, né, a chance de ter um menino. E isso é horrível. Eu tava esperando que a Shin Han, ao longo do livro, tivesse retratado mais casos como esse, ou se aprofundado nisso. Isso não aconteceu, só aconteceu no final, quando essa menina perguntou, e eu fiquei, finalmente, né? Mas ela fala muito pouco sobre isso. Eu acho que é uma questão que tem que ser muito analisada, porque eu anotei aqui, esse negócio causou 33 milhões de homens a mais, e isso é um desequilíbrio social gigantesco. Eu lembro quando eu li Para Poder Viver, da Yeon-mi Park, que é uma menina que conseguiu fugir da Coreia do Norte, e ela acabou sendo escrava sexual quando ela foi pra China. Por quê? Porque faltam mulheres, e os homens começaram a ficar desesperados, e existe esse tráfico sexual muito forte na China, porque eles realmente não têm mulheres
por lá. Então, imagina uma sociedade com 33 milhões de homens a mais. É muito desequilíbrio, eu achei que isso foi muito pouco abordado. Eu acho que poderia ter um livro só sobre isso, sabe? Uma análise antropológica muito profunda sobre essa questão, porque em geral, assim, se tudo acontece, né, em situações normais de temperatura e pressão, é meio que 50-50 porcentagem, né, de homens e mulheres. Então, nesse caso, é realmente uma situação muito delicada, que eu acho que pode ser mais estudada. No geral, assim, o livro é interessante, ele não tem nada demais, eu acho que eu criei expectativas demais, mas ele é um livro que ele é, sim, o que ele se propõe a ser. Eu só me irritei mesmo com o tom da autora e com essas pequenas falhas de abordagem que eu achei que poderiam ter sido mais estudadas, mas enfim, ela fez o livro ela mesma como jornalista, não é um livro teórico, ela não entrevista profissionais que poderiam palpitar em relação a isso, são só histórias de vivências mesmo, de pessoas que cresceram e viveram nessa época. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!